Olá, olá! Hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, o despertar da nossa alma em relação ao nosso propósito. E nós convidamos para estar aqui conosco hoje a terapeuta de autoconhecimento, Amanda Damasceno. Então já já ela está por aí. Ah, já está chegando. Se você quer entender um pouco mais sobre você, entender mais sobre a sua alma e assim definir o seu propósito, então fica com a gente porque como é que funciona isso? Como que eu consigo me conhecer tão profundamente? Como que eu consigo ouvir a minha essência? Oi, Amanda, seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo ótimo. Então tá bom. Eu tô aqui no 4G, então eu espero que a conexão fique boa. Vamos torcer para isso. Amanda, É, gratidão por você aceitar o convite para falar de um assunto tão gostoso, ao mesmo tempo tão profundo e tão uhum. atual, porque hoje, mais do que nunca, nós estamos buscando essa essência, esse nosso despertar espiritual. E nada melhor do que você para falar sobre esse assunto, que é uma terapeuta que cuida especificamente disso, consegue nos equilibrar, nos dar paz, é, plenitude. Você gostou dessa palavra, né, Amanda? Serenidade, né? Verdade. Então, para quem não conhece a Amanda, Amanda é terapeuta de autoconhecimento. Minha nora também, uma linda, minha filha agregada, mora no meu coração. E eu tô falando isso, gente, com muita profundidade, porque eu conheço a Amanda e sei que o conteúdo dela é excepcional. Então, se você quer saber mais sobre espiritualidade, sobre alma, como se conectar realmente e manter esse equilíbrio, então fica com a gente até o final e também, né, compartilha com as pessoas que você ama, por favor. Tem um aviãozinho aqui Exatamente. embaixo. Manda para as pessoas que você conhece, que estão nesse momento mais introspectivas, estão às vezes precisando de uma palavra para dar um direcionamento, ou que queira apenas agregar conhecimento. E quem não me conhece, eu sou Paula Buquerque, sou personal trainer, especialista em fisiologia do exercício, mentora em mudança, trabalho com foco em saúde, sempre focando na parte física, mental, emocional e espiritual. Então, encaixa direitinho o que a Amanda veio fazer aqui hoje na nossa live, né, Amanda? Com certeza. Um dos princípios é esse, né? Olhar para você como um todo. Quando eu falo você, qualquer um, né, que estiver Sim, escutando, qualquer um que está aqui hoje, a gente tem que olhar dessa forma, né? Integral, não adianta querer separar uma coisa da outra, porque não dá mais, né? Não existe como você cuidar só de um aspecto, vamos dizer, físico e esquecer que existe ali uma alma, que existem emoções, que existe todo um processo mental para que qualquer coisa aconteça. Então a gente tem que sim olhar tudo isso de uma forma interligada, né? sim, Então não tem como escapar mais, né, dessa abordagem mais holística, né? sim. E independente de religião, né? É uma coisa a Exatamente, gente tem que separar. exatamente. Religião é uma coisa, religiosidade é outra e espiritualidade é outra. Então, o foco hoje é a Completamente diferente. espiritualidade. E é isso que hoje é o tema que você vai abordar com a gente, né, Amanda? Exatamente. Tem um pessoal aqui que está entrando que eu acho que é pelo seu Instagram, né? Não sei se Mabel, é, é a Mabel aí. Mabel aqui, seja bem-vinda. Martinho, quem mais? Sejam todos muito bem-vindos. A Rê, minha mãe tá por aí também. Rita, seja bem-vinda. Tem que pôr o óculos para ver a letrinha pequenininha, olha só. Renata. Renata é sua paciente, não é? A Rê é uma querida, um amor. Ó, deixa eu ver. Vamos lá, vou tentar contextualizar um pouquinho, né, Paula, para que não fique uma coisa jogada, assim, para quem não Sim, me sim. conhece, né? O que é esse Então, processo de autoconhecimento, né, Amanda?
que é, como que ele funciona, né? Eu comecei nessa jornada do autoconhecimento através da minha descoberta comigo mesma, né? Eu acho que antes de tudo aquilo que a gente vai passar para o outro, a gente tem que vivenciar antes, né? Para poder passar com propriedade, para ter empatia, né? Tanto nos benefícios quanto nas dificuldades do processo que a gente vai tratar um pouquinho aqui. Então, tudo começou com a minha descoberta de mim mesma. E isso é um processo, assim, vamos dizer que eterno, né? A gente nunca para de se descobrir porque é uma imensidão, né, dentro da gente. E trazendo nesse contexto, eu acho que é um tema muito oportuno, porque a gente está sendo convidado a ficar em casa, mas em casa que é a nossa morada, né? Nosso lar aqui dentro. Então, por isso que está sendo tão difícil para muitas pessoas. E aí, quando eu vi que o número de casos de depressão, de ansiedade dobraram nesse período, eu falei, é um momento da gente se expor um pouquinho mais, de falar certas coisas que ainda estão muito em temas polêmicos, que eu acho que muita gente associa ainda à religião e nada tem a ver com isso, como você já falou, né? Então, eu achei legal a gente começar a falar um pouquinho mais aqui na internet, né? E o meu processo de autoconhecimento foi muito natural, assim. Como todo mundo vem através de insatisfações, você começa a entender que tem certas coisas que não estão encaixando na sua vida e muitas vezes você não sabe o que é, mas você só sente uma insatisfação. E eu falo que as insatisfações, na verdade, são bênçãos, porque elas são molas propulsoras, assim, para você procurar ajuda, para você tentar se encontrar, né? E foi aí que eu encontrei, através da sua indicação, lembra, né? A terapia de alma. Fui numa primeira vez assim curiosa, e a minha mãe que está aqui, meu pai podem falar muito bem. Eu sempre fui muito curiosa com as coisas. Eu era cética, vim de uma área completamente das exatas, que nada aborda questões humanas, né? Então, isso que é legal também, porque minha formação é engenharia. E aí eu tentava encaixar uma coisa com a outra. Então, eu sou apaixonada pela ciência, por formação, mas sou apaixonada pela espiritualidade por vivência. Então, conforme eu fui entrando nesse mundo interior, você vai descobrindo certas coisas que a ciência ainda não explica, mas que você sabe que está ali, sabe? Então, foi muito maravilhoso poder iniciar nesse processo. Lógico que fui entender, fui estudar, fazer as coisas se encaixarem dentro da minha cabeça primeiro, para depois começar a trabalhar com isso. E foi muito, muito legal todo o processo, né? Vale um vídeo só disso, que tá para vir já já. Mas o que é o autodescobrimento, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, o que é isso? É você, vamos dizer, você pega aquilo que está coberto e você descobre, né? Então é um autodescobrimento. O que está escondido ali? A gente fala do processo de desacortinar, tirar os véus que estão ali na sua frente e não estão deixando você ver a realidade. Por quê? Muitas vezes a gente deixa o ego comandar. E o ego, ele é uma pontinha da psique. Ele é um nada perto de quem a gente é, na verdade. E existe vários estudos hoje em dia, mas eu gosto muito da linha da Barbara Green, que ela era uma física, ela estudava física atmosférica na NASA. Ela teve um decorrer muito legal como psicoterapeuta. Ela começou a enxergar o sutil, que a gente vai falar aqui sobre. Aí ela começou a estudar a física, que ela já vinha também de uma base muito científica, com o que ela estava enxergando, que ela ainda não tinha explicações. E uma das explicações mais lindas da Barbara Brennan é que a gente é composto, em resumo, de 5 corpos, que é isso que você falou logo no início. É como se fosse, sabe aquela boneca russa, que uma vai encaixando dentro da outra? Sim. A minha mãe tinha uma dessa na casa dela, na minha infância. O que acontece? A gente é como uma boneca russa, como uma cebola, na verdade. Assim. Tem várias camadas. Então, a primeira camada é o corpo físico. É
É onde estão nossos tecidos, nossos órgãos, toda a estrutura física. O segundo corpo, que é a bonequinha um pouquinho maior que a outra vai dentro, é o corpo emocional, nossas emoções. O terceiro é o corpo mental, que é onde estão todos os processos Amanda, psicológicos, toda a falhou um produção de pouquinho. bem. Fala de novo porque falhou a internet. Ah, tá. Parou no terceiro corpo, que é onde encaixa as outras duas bonequinhas, tanto o corpo físico quanto o corpo emocional, é o corpo mental, que é onde estão todos os nossos pensamentos, as estruturas psicológicas. Aí vem a quarta parte, que a partir daí a coisa vai ficando bem mais sutil. O quarto é o corpo energético, é onde estão todas as energias que têm suas cores, onde estão ali os chakras. Então é onde quem faz a terapia vai ficando assim, olha que interessante, nunca tinha visto isso antes. E o quinto corpo, que é a boneca maior, a bonequinha russa maior, que é o que entende, compreende todo mundo que está ali dentro, é a alma, o corpo espiritual. E isso nada tem a ver com religião, a gente precisa muito bem separar isso, né? Muita gente Amanda, acredita que só um a alma. minutinho, ó. A Mônica tá pedindo para você repetir quais são os 5 corpos. Eu acho Ah, que vou falhou, falar. né? E ó, dá Ah, um tá. oizinho para Luísa que tá aqui, a Luísa do Rio. Ela tava doida para assistir Oi, você. Luísa! Oi, Luísa! Vamos lá, vou repetir então. Primeiro corpo, que é o menor deles, é a bonequinha menor. Corpo físico. Físico. Segundo corpo, corpo emocional. Terceiro corpo, corpo mental. Quarto corpo, corpo energético. Muitos chamam de astral também. E o quinto corpo é o corpo espiritual, que é a alma. Muitos chamam de corpo celestial, que é o que coordena, é o que entende o que acontece em todos os outros. Então, por que eu me apaixonei pela terapia de alma? Porque ela vai e acessa o corpo espiritual, onde estão as suas verdades, onde está a sua essência. Então, ele ultrapassa o ego. Por isso que muito do que vem na terapia não é aquilo que a gente está querendo escutar de uma forma egóica, né? Que vai massagear o teu ego ali. Não é, é a verdade de quem você é. Então, o processo de autodescobrimento é você descobrir tanto as suas sombras quanto a sua luz. Então, tem essa. Como nós não somos seres perfeitos, né, Paula? Estamos bem longe disso. Sim, A gente sim. vai encontrar no processo de descobrir, né, essa camada que fica, o ego fica tentando encontrar respostas. Na hora que a gente encontra a nossa essência, é lógico que a gente vai encontrar aquilo que a gente ainda não tem a perfeição, mas aquilo que a gente já tem muita luz, que a gente é muito bom e tem sim muita coisa para contribuir. Então é uma dualidade, vamos dizer, né? Mas a luz sempre vence, eu sempre falo isso. Se você acender um fósforo dentro de uma luz de uma sala escura, já não tem mais aquela penumbra toda, né? Você já Sim. encontra a luz ali dentro. Belo Então é sempre exemplo. dar essa. É Belo sempre exemplo. E bom se a dar gente essa. está num quarto cheio de pessoas escuras e a gente está com essa vela, a gente vai clarear todas as outras. Então a gente não tem que ter Exatamente. medo de mostrar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, aquilo que contribui. A gente não precisa ter medo de ser luz, porque quanto mais eu sou luz, mais as pessoas ao meu redor também recebem essa luz e podem ser luzes. Isso é muito lindo, né, Amanda? Uhum. E muita gente fala assim, ah, Nossa, deixa eu ficar quietinha aqui para não me aparecer muito, para não chamar muita atenção, e não contribui com as outras pessoas que precisam ouvir coisas boas, que precisam aprender, porque no geral, todos nós precisamos ouvir coisas boas, né? A gente está sempre aprendendo o com tempo certeza. inteiro, né? Cada vez mais, né? É. E, Amanda, e quais são, assim, as dificuldades do autoconhecimento? Bom, tem duas coisas que são as principais. Como você vai encontrar sombra? Você precisa encontrar essa sombra com muita compaixão, né? Então você tem que ter um amor próprio
de olhar para essa sombra com muito carinho, né? Você não tem que ser perfeito, você não é obrigado a ser perfeito. Então, na hora que você encarar essa sombra, coloca o ego no lugar dele. A gente vai discorrer um pouco mais sobre isso. Mas é uma cobrança do ego que você seja perfeito o tempo todo. É impossível, né? Na situação que a gente está hoje, no nível de evolução e de consciência que a gente está hoje, é impossível você ser perfeito. E ao mesmo tempo, também é um encaixe do ego no lugar dele, é encarar a sua luz com muita humildade. Então, tem muita gente que na hora do despertar espiritual quer começar a impor certas coisas para os outros, né, que estão ali num outro momento, que não estão numa vibração de querer entender essas coisas. Então, existe uma vontade muito grande de querer que os outros também entrem nessa vibe que você está. Então, você tem que encarar a sua luz com muita humildade, é o seu processo, mas também a sua sombra com muita compaixão, né? Sem ficar se mutilando por errar muitas vezes, né? Então, essa é a maior dificuldade. Mas a gente controla as duas coisas, não diria controlar até, mas eu diria colocar as coisas no lugar, equilibrar. É uma linha muito tênue, né? É, Colocando o ego no lugar dele, é o principal. E aí eu até convido as pessoas a assistirem uma linha muito legal do psicólogo Marlon Reikdal. Quem me indicou foi a Ju querida. Ele tem uma linha muito legal junguiana e ele fala muito sobre o ego. Só beber uma água aí. O que acontece quando a gente vai falar do ego? A gente assume a nossa pequenez. O que é isso? Vamos dizer que essa daqui é a minha psique, sei lá. E aí, um pontinho aqui é o ego. O resto todo, eu ainda não sei quem eu sou. Mas o ego acha que ele sabe quem eu sou. Então ele fica cobrando algo que na verdade é muito maior do que ele. Ele faz até uma analogia muito legal, que é, imagina que o seu ego é uma formiga em cima de uma rolha no oceano. Então você imagina, não é nada. E esse ego, ele fica tentando falar assim, ó, eu acho que não devia ter tubarão aqui nesse oceano, acho que não devia ter baleia. Fica tentando palpitar nas coisas que são muito maiores do que ele, sabe? Então, quando você entende o quão pequeno o ego é perante a sua essência, perante a sua luz, perante a sua existência, você começa a entender que você não precisa se cobrar tanto. Por quê? Porque a forma como você age hoje, então, por exemplo, se eu sou materialista, por exemplo, vou dar um exemplo básico, pode ser invejoso, pode ser qualquer coisa ruim. Se eu sou materialista hoje, várias, milhares de situações, de elaborações constituíram essa personalidade. Quem sou eu? Quem é o meu ego para falar que eu não tenho que ser assim? Qual o direito que eu tenho de negar a minha história? É diferente de se acomodar. Se acomodar é você aceitar os seus efeitos, as suas sombras e não fazer nada para mudar. Agora, você fazer esse processo de reconhecer a sua essência é o básico. Ok, eu sou assim. Beleza. Vai passando, você vai tendo, né, ali no seu dia a dia, você vai reconhecendo certas situações que a sua personalidade se exibe dessa forma, mas aí você fala, não é legal. Você olha para aquilo ali com muito carinho. Não é legal. Várias coisas me fizeram ser dessa forma hoje. Mas aí você escolhe ser diferente. Então você tem essa sombra, só que a forma como você lida com essa sombra que é o segredo. Você não tenta de uma forma egóica ficar mudando isso. Você aceita e aí você muda. É muito legal. É um processo de muita compaixão, de muito amor próprio. Você se permite errar. Você se permite ser perfeitamente imperfeito. Sai um peso das costas, sabe? Então, isso é
um dos principais benefícios. É porque é muito assim, a gente olha para dentro e muitas vezes nega esse lado nosso sombra. Mas à medida que a gente olha de uma forma observadora apenas, né? Só tô olhando por olhar, só tô dando uma espiadinha ali, né? E aí você Uhum, toma conhecimento e acolhe, fica mais fácil de você fazer alguma coisa em relação àquilo, né? Enquanto você não muito mais. abraça essa sombra, como é que você vai fazer alguma coisa para mudar? É muito difícil. A vida inteira a gente é chamado a olhar para dentro. E esse momento mais ainda, né, Amanda? Estamos todos dentro de casa, estamos todos confinados na mesma situação, e o ego geralmente fala mais alto. Quando a gente quer ter razão, pode ter certeza, gente, que é o ego que está ali, firme e forte, Com certeza, né? com certeza. Não, e aí quando você vê o quão pequeno ele é perante a sua existência, e a gente vai falar também como você vai descobrir que você é muito maior do que você pensa que é, né? Você para de cobrar dos outros também, porque na hora que você percebe o quão pequeno esse ego é, o quão pequeno você é de controle com relação a você mesmo, você para de ser dono do outro, né? Que tá ali à sua Sim, volta. Então você para de julgar, porque na hora que você olha e fala, nossa, tem tanta coisa errada aqui dentro de mim, quem sou eu para falar do outro que tá ali do meu lado, do meu vizinho, de qualquer pessoa, né? A gente perde a gente se constrange ao falar do outro, sabendo, né, reconhecendo o que tem ali dentro que precisa ser melhorado. Então, um dos maiores benefícios também na hora que você começa a se conhecer é você olha para as suas dificuldades, né, para os seus defeitos com carinho, as mas nossas você também deixa imperfeições. de ficar julgando o outro que está ali do seu lado, entendeu? Você tem tanta energia sendo gasta para cuidar de si que na hora que você olha para o outro, você não tem energia para ficar julgando. E se tem, você fica constrangido de falar. Você não mais compactua com fofoca, com esse tipo de coisa, sabe? Então é libertador na hora que você começa a olhar para dentro e ver a imensidão que precisa de carinho ali, né? Então é uma libertação. Isso é um dos benefícios de você fazer esse autoconhecimento, esse despertar espiritual, né, Amanda? Mas tem muitos outros, Com né? certeza. Com certeza. E eu me baseio muito em Jesus, né? Eu tenho. Nem sempre foi assim, mas depois de várias experiências foi ficando cada vez mais claro. E eu falo que aquilo que a nossa alma quer é quando toca o coração, né? O coração é a porta da alma e os olhos são a janela. Então, entrou pelo coração, transborda pelos olhos, né? Eu sempre choro quando toca mesmo. E várias experiências de Jesus foram ficando muito claras assim para mim. E é engraçado como hoje a gente, depois de 2000 anos, a gente ainda não segue o que ele falava, né? Que atire a primeira pedra quem nunca errou. Então, por que tem tanta gente julgando ainda, né? Olha para dentro de si antes de falar do outro, né? Então, é um dos maiores benefícios é esse, parar de julgar as pessoas. Muito bom, muito bom. E o que que Aí, é? o terceiro passo, Pode pode falar. falar, pode falar. Depois eu pergunto. Não, tudo bem. O terceiro passo, quando você reconhece tudo isso, é que você entra num processo de humildar-se. É muito legal. Ao invés de você se acomodar, você se humilda. Então, olhar para dentro parece que você não está fazendo esforço nenhum, mas faz muito, que você precisa passar dessa barreira do ego, né? Então, ok, eu sou materialista. E agora o que eu vou fazer com isso? Isso é um processo muito humilde. Muita gente, né, que ainda está nessa coisa do ego, vai julgar, vai falar, ah, é materialista, não sei o quê. Mas não, quando você olha com muito carinho, na verdade a pessoa está sendo humilde de reconhecer o que ela ainda falha. Então é muito lindo. Daí cai orgulho, cai culpa, aumenta a sua compreensão, o seu respeito. Então, são vários benefícios ao se humildar, né, perante Dá um a sua exemplo, Amanda. personalidade. Dá um exemplo de ser materialista. Porque é meio Um generalista exemplo, isso, né?
por exemplo, o que é conceito de sucesso? Muitas pessoas consideram sucesso ter o carro do ano, ter uma mansão, ter uma, sei lá, ter viagens ao exterior 12 vezes por ano. São, isso é muito gostoso. Isso é um Sim, conceito de sim. sucesso, vamos dizer, materialista, né? Que só é baseado em conquistas materiais. Vamos dizer que essa pessoa se depara com isso. Ela fala, opa, eu penso assim. Porém, quando ela vai olhar, desde a infância dela, e se a gente encara processos reencarnacionistas, por exemplo, você começa a encarar que essa pessoa já teve milhares de outras experiências materialistas. Ela aprendeu ser assim, ela construiu ser assim. Não poderia ser diferente com as experiências que ela teve. Por exemplo, às vezes ela nasceu numa família materialista, né, que só dava esse tipo de reforço. Como ela pensaria ser diferente? Na hora que ela se depara com esse autoconhecimento, ela fala: eu sou, eu entendo porque eu sou, mas eu não quero mais ser assim. Então ela começa a mudar isso, tomando consciência de quem ela é. E ela fala: opa, eu estou valorizando o carro do ano, mas eu não quero ser assim, então eu vou optar ser diferente. A forma como ela lida com essa personalidade é uma escolha dela, entendeu? E isso passa a preencher de formas diferentes. Isso é um exemplo, por exemplo, de ser materialista, mas pode ser tantas outras coisas, entendeu? Eu É, era assim, eu era assim. Até eu entrar para esse mundo, eu encarava o sucesso como formas materialistas, entendeu? é aquela coisa assim, Por de me escolher uma permitir. profissão, né, Amanda? Mas escolher ela só pela rentabilidade, pelo ganho financeiro que eu tenho, e não pela contribuição que eu estou dando com a minha profissão. Porque eu acredito que assim, o que está Uhum. ligado muito ao propósito é você fazer algo que te dê realização. E essa realização, você até ganha dinheiro, sim, e tudo bem ganhar dinheiro fazendo aquilo que você faz, aquilo que você gosta de fazer, desde que você tenha essa contribuição, que você consiga. Ixi, está falhando aqui, Amanda. Conexão está falhando. Ih, será que você vai ter que entrar e sair de novo? Não estou te ouvindo, viu? Parou tudo. Não faz mal, a gente espera você. Sai e entra de novo. Aí, aí, Amanda voltou. Oi, voltou. Vou vir aqui para um Voltou. lugarzinho mais melhor de internet. Então, falando de propósito, é você ter a realização baseada não, ter o seu propósito baseado na realização. Você se realizar com aquilo que Com você certeza. faz e ter como consequência o ganho financeiro. E não só focar no ganhar, aí sim, né? Que passa a ser pejorativo, porque você faz só aquilo, não tem prazer, não tem satisfação, né? Passa muitas vezes por cima do outro para conseguir o que quer, né? São duas coisas Exatamente. diferentes, né? Exatamente. Que é, na verdade, quando você entende a sua essência, a sua alma, e você cria essa conexão tanto com Deus quanto com a humanidade, você não faz com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você, né? Então, daí cai por terra várias metodologias que muita gente usa hoje para obter sucesso, mas que não é um sucesso fundamentado, né? Você está fazendo Uhum, coisas que você gostaria que fizessem com você? Se tá, ok. Tá seguindo a sua uhum, paixão? O que que é a sua paixão? Aí você precisa se autoconhecer, né? Não sim, tem sim. saída. Você tem que saber aquilo que alimenta a tua alma. É um processo de autoconhecimento. Você não vai saber se você não investir nisso, né? É o que muita gente patina hoje em dia, né? Faz coisas que muitas vezes são ilusões, mas que não estão ali de acordo com o teu coração. Então precisa trabalhar, precisa olhar para isso. Nossa, e Uma como hora seguir o coração, né, Amanda? Como seguir o coração na hora da gente escolher o que vai fazer, né? é.
Eu falo que o coração é a porta da alma, né? Existem várias formas de a gente escutar a nossa alma. A primeira é se entregando e confiando. Muitas vezes a gente quer ver para crer, mas esse é um processo contrário, é o de crer para ver. Então, no momento em que você se entrega, você está crendo, você está tendo fé no processo, né? E é muito doido isso, porque a fé, ela hoje está sendo muito questionada, né, na vida de muitos, porque é a sua identificação com o Criador. E quando você assume que esse Criador é perfeito, ele é infinito, ele está ali para o seu bem, então por que tanta gente reclama com aquilo que acontece na vida, né? Por que que você está reclamando se você tem fé? Você acha que Deus está errando com você? É tipo isso, né? Por que que tá vindo o coronavírus aqui? Você tem fé? Tenho. Então não questiona Deus, né? Não tem como questionar Deus se você realmente tem fé. Ele é perfeito, ele sabe muito mais do que você o que é melhor para você. Então, aqui a gente entra num processo de você colocar o teu ego no lugar, né? Não é você que sabe aquilo que é melhor para você. Isso é egóico, é imaturo, é uma criança querendo, esperneando. Eu quero isso, eu quero aquele emprego. Não é assim. Então, existe uma mudança de rezar, né? De ficar pedindo a Deus uma determinada coisa que o seu ego quer, e ao invés de meditar. Então, você passa, ao invés de rezar, a meditar. O que é meditar? É estar conectado, é estar presente, é colocar na mão de Deus a sua vida, na inteligência dele. Esse é um processo de encontrar com o Criador e com você ao mesmo tempo. Aí que entra o escutar o coração, encontrar a sua paixão. E na hora que você tem fé, você começa a crer para depois ver. E aí as coisas começam a aparecer. Na hora que você está meditando, na hora que você está conectado com você e com Deus, esse é um processo energético, espiritual. Os sinais vêm, vêm as intuições, vem várias coisas. Você está aberto, você está, ó, eu creio, então pode mandar para mim que eu tô aqui e eu vou absorver. É esse o processo, que é muito difícil porque é uma quebra de paradigma, é disruptivo você se entregar a algo desconhecido. Mas tem tantos benefícios que vale a pena tentar, Nossa, Amanda, a entendeu? definição mais linda que eu ouvi até hoje de meditação foi a que você falou agora. Nossa Senhora, Ah, que coisa mais linda. e ô Paula, eu falo, mas é difícil porque é uma vivência. É que nem você falar para mim o que é a maternidade. Eu ainda não sou mãe. Sim, Por mais que você use palavras, articulações, é sim, difícil você passar para mim. Só é, quando eu for, só quando eu é, vivenciar. Só que é diferente, né? A meditação você pode tentar hoje à noite, você pode tentar é. amanhã cedo, né? É a Então é uma mesma questão coisa, de escolha. é a mesma coisa tentar explicar o que que é amor. A gente não consegue explicar o que é amor, a gente sente o que é amor, né? A A gente gente sente. sente ser mãe, a gente sente a meditação, né? A gente sente. Exatamente. É uma filosofia, né, de vida. E quando a gente fala de encontrar você e Deus ao mesmo tempo, é porque você é um pedaço dele. Eu penso que, vamos dizer, é como se Deus explodisse em 8 bilhões de pedacinhos, falando em Sim, ser humano, né? sim, Então, aquilo que a gente fala de centelha divina que tem dentro da gente é um aspecto dele. E aí, na hora que você medita, você se centra em você, você ao mesmo tempo está conversando com ele. E tem uma filosofia da Bárbara, né, daquele livro, que ela fala o seguinte: a vontade de Deus e a tua são a mesma. A questão é que a vontade dele fala através do seu coração. Então, olha a importância de você escutar teu coração. O que é escutar o teu coração? Aquele lugar
aquela técnica, aquela profissão faz o teu coração bater mais forte, faz você mais feliz, mais alegre, mais preenchido, então vai lá. Vai, é o caminho certo, sabe? Tenha coragem. O medo pode vir muitas vezes, mas ele é só um medo do desconhecido. É egóico também. O ego vai, não vai lá porque lá você nunca explorou. Mas olha o tanto que você às vezes está perdendo por medo de perder. Então vai, só anda, né? Muito legal. Coração tá falando. É. E se por um acaso veio a dúvida, o que eu sempre indico para os meus pacientes é o seguinte: para, respira, toma um banho, se for possível, e pergunta: meu coração está feliz seguindo esse caminho? Fica com a primeira resposta. A primeira Sim. resposta é a que vem da alma, porque é uma resposta rápida. Ela ultrapassa a mente, o ego. Por quê? Deu 3 segundos, começou a falar, mas se, por quê, não sei o quê, isso é mente, tentando justificar as coisas. Se você pergunta para o coração, a primeira resposta é a da alma, segue, porque ela quer o teu crescimento, a tua evolução. Então é uma das maiores dicas assim de seguir a alma é isso. Faça perguntas pelo coração, para, respira, não é difícil. Às vezes é tão simples que às vezes a gente acha que é difícil, né? É uma técnica, na Respirou. verdade, né? É uma técnica que exige treino também. Às vezes no começo fica em dúvida, Exige confiança. mas depois a gente se Confiança. sente bem quando deu a resposta, né, Amanda? Quando ouviu o coração. Uma sensação boa, né? Uhum. Eu vou dar o exemplo de como foi comigo, Tá. para que fique claro. Quando eu estava saindo, eu pedi demissão da usina que eu trabalhava, fui trabalhar com os meus pais, fiquei um tempo trabalhando com eles nas semijoias, e aí chegou um momento que eu comecei a sentir que tinha alguma coisa, que eu tinha que fazer uma coisa diferente. E ao mesmo tempo eu fazia sessões de terapia e isso aparecia, né? Ó, não é muito bem isso. O chakra relacionado ao trabalho, e isso está no corpo energético, estava respondendo de uma forma diferente. Ou seja, eu não estou completamente inserida no que eu deveria estar fazendo de trabalho. E aí a gente falou: não, vamos deixar isso aberto e uma hora vai aparecer. É a confiança. E um dia meditando, eu só entreguei e falei assim: que seja feita a tua vontade, né? Não sou eu quem sei, é você, né? E aí veio assim, larga tudo. Eu falei, meu Deus do céu. E agora? Ferrou, ferrou. Eu vou largar tudo? Aí só veio assim, sim, acabou. A intuição, ela é curta, ela é clara e ela é direta. Começou a florear tempos verbais, sabe? A mente, ela começa a querer criar estruturas. É muito maluco. Isso é mental, é que tentando justificar. A intuição, ela é clara e ela é curta. Eu falei, tá bom. Falei com os meus pais, falei, gente, é o seguinte, vamos lá, eu acho que eu tenho que fazer uma coisa diferente e eu vou ficar aberta. Eu sei que eu fiquei 15 dias no limbo, meditando. E aí, um dia lavando a louça, eu tinha que pesquisar uma coisa no Google. Na hora que eu pesquisei uma coisa no Google, eu digitei Tise. Não sei o porquê. Eu nem estava procurando isso. Mas vem, porque você tá aberta, né? Sim. Digitei, cliquei no primeiro link. Na hora que eu cheguei no link do curso, o curso para iniciantes começava em 2 dias. Eu falei, é um sinal, eu vou. Só me permitir, sabe? E fui, e realmente, cheguei lá, Paula, a sensação, quando eu falo que o coração fala, era como se eu tivesse sido abraçada, como se eu estivesse chegando num lugar que fosse a minha casa, assim. Era tanto amor, tanto acolhimento, tanta alegria. Parecia que eu estava chegando em casa. Aí eu falei, não, eu tô no lugar certo. E aí, depois disso, tudo começou a fluir de uma forma muito linda. Então, é se permitir escutar, sabe? É que eu fui meio doidinha, né? Aos trancos e barrancos, seu filho É, me ajudou muito. às vezes a gente faz a transição, né? É, é.
Mas acontece, né? Cada um É, tem o seu você teve processo, cada um tem apoio, a né? Eu lembro disso. tive, Agora tive explica um apoio. pouquinho, então, sobre essa terapia, né, da alma que você encontrou e que realmente eu sei que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Tá, Detalhe um é o pouco mais para as seguinte. pessoas entenderem quem está chegando aqui agora. A Aline está aqui, você viu? Aline, Oi, a Neila, Aline! a Neila escreveu uma mensagem que a meditação é um processo maravilhoso. Olha que bacana. O divino transborda dentro de cada um de nós. Isso aí, Neila. Uhum. É, é muito lindo. O processo da Tise, na verdade, hoje, por que que eu falo que eu sou terapeuta de autoconhecimento? Porque eu acabei inserindo 3 técnicas para promover autoconhecimento. A principal delas é a terapia da alma, né? Que foi como eu comecei e como eu mais atendo hoje é com ela. Que na verdade, é um apelido, né? O nome dela é Terapia de Integração Somato-Emocional, que é a TISE, né? Como muita gente conhece. A TISE, ela é uma terapia de conexão com a sua alma. Então, ela vai através de técnicas físicas, inclusive. Então, a pessoa, eu tô até aqui no meu consultório, a gente senta ali e conversa um pouquinho, né? Para eu Ah, você entender o que tá. que eu tô aqui, meu cantinho. A gente senta, é uma questão opcional. Numa sessão de 1 hora, 10 minutos iniciais são para a gente conversar, para eu entender o que que trouxe a pessoa, como eu posso servir melhor, né? Então, esse é o intuito da conversa inicial. A segunda parte é a aplicação da técnica em si. Então, ela é feita com as mãos, através de imposição de mãos, que usa uma técnica muito antiga que chama crânio sacral. Então, a gente, através da manipulação das mãos, toques bem sutis, a pessoa vem com a roupa do dia, não precisa ter um preparo, né, diferente, não. Então, através desse toque, a gente começa a acessar certas coisas que estão no corpo. E quando a gente fala no corpo, é no corpo físico, no corpo emocional, e isso exige o treino da sensibilidade. Então, isso é feito através dos cursos, dos módulos, a gente vai melhorando essa sensibilidade para perceber, não é uma coisa que assim você sai fazendo, mas dá para sentir várias coisas, desde o movimento cerebral até pulsação na fáscia, que é uma estrutura do nosso corpo, e daí a gente vai fazendo a conexão com a alma. Então, começa pelo físico, a vibração durante a sessão vai aumentando até chegar numa conexão de alma, que é o que a gente chama de channeling, que é a conexão do meu consciente com o inconsciente do paciente. Então, o que que acontece? Dali podem surgir várias coisas, várias intuições. Você, terapeuta, sente uma movimentação. O paciente que está deitado sente calor, palpitação, sente acolhimento. Muitos sentem como se estivesse levitando, porque a energia ela pode se manifestar de diversas formas. Então é muito difícil prever o que, que você vai sentir. Eu tenho uma paciente que sempre tem a mesma reação, porque é dela. A percepção dela capta aquele tipo de energia. É muito difícil a gente generalizar. Como é que você vai generalizar um ser humano que é único, né? Então, cada um acaba reagindo de uma determinada forma. Mas eu vou dar um exemplo. Teve um paciente que chegou e falou que estava muito insatisfeito, mas não sabia com o quê. A gente fez uma primeira sessão. Existem certos pontos que a gente acaba trabalhando que aumenta a sensibilidade da pessoa. Então, eu falei, ó, vamos trabalhar a sua energia em termos de sensibilidade para você começar a entrar nas raízes daquilo que está já aqui como insatisfação, mas você não sabe a raiz. E o principal é você chegar na raiz, queira o seu ego ou não, né? E aí ele falou para mim, ó, minha intuição está muito aflorada. Falei, só segue, via WhatsApp. Um dia andando de moto, veio para ele a palavra raiva, intuição. Ele não estava pensando naquilo, não tinha uma estrutura lógica, ou seja, veio de fora, veio da intuição dele.
E ele trouxe para a próxima sessão. A gente trabalhou isso. Eu não falei para ele, mas uma das reações de raiva é a liberação no corpo energético de esferas vermelhas. Isso é muito lindo. É tão lindo quando você entra nesse mundo. E ele levantou na sessão e falou: Eu tô vendo, eu vi um monte de bola vermelha na minha tela mental. Aí eu, meu Deus, vem aqui. Peguei o livro e abri para ele ver. Ó, quando a gente trabalha a raiva, tem a liberação de certas esferas vermelhas no seu corpo astral, no seu corpo energético. E aí ocorre a limpeza. Ele ficou fascinado. O que que aconteceu? Ele se entregou, ele confiou e ele começou a ver. Esse é o melhor processo, sabe? Então, é como tudo está interligado. Quais que foram os benefícios? A partir daí vieram várias coisas. Por quê? Porque a alma dele estava pedindo uma liberação de raiva que vinha dos 6 anos de idade. E isso a gente foi chegando em outras sessões. Qual que era o ápice daquela raiva? Onde no corpo dele que ele guardou essa raiva? E a alma dele estava pedindo uma liberação. Então, cada um é de um jeito, tem N histórias, mas é Sim. como os corpos se interligam, entendeu? A minha história é, eu não tenho vontade de ir embora quando eu tô fazendo a tise. Eu tenho vontade de ficar, de tão bom Todo que mundo, é, gente. Tão bom que é. todo mundo fala, ah, eu posso dormir aqui? Eu falo, infelizmente não. Mas Ah, no final, para a pessoa não ficar perdida, a gente levanta da maca, volta para a cadeira e conversa um pouquinho. Eu falo que eu senti, não tem muita gente que acha que é que nem um cartomante, que eu vou chegar aqui e vou ficar falando o que vai acontecer na vida da pessoa. Não, não é assim que funciona. Porque, na verdade, a técnica te capacita a você ou conseguir olhar para o teu processo de autoconhecimento, né? Quem sou eu? Seria muito egóico da minha parte chegar e falar assim: ah, você não está no lugar certo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, né? Então a gente abre canais durante a sessão para que a pessoa perceba. Aqui ela ganha uma energia, que lógico que é doada para ela, para que isso fique mais rápido, mais fácil. Às vezes, né, você consegue perceber melhor. As limpezas que a gente faz nas sessões também energéticas também te ajudam a olhar as coisas com mais clareza, que é o que a relação energética faz, né? Que fala um é pouquinho da quelação. Fala um pouquinho da quelação também. a quelação, o que que é? Da mesma forma como o nosso corpo físico tem o seu sistema excretor, ou seja, você se alimentou, né, de comida, o teu corpo absorveu aquilo que foi bom para ele, aquilo que não foi bom, ele descartou através do sistema excretor. O nosso corpo espiritual também tem esse processo, né? A gente está em constante interação com o mundo externo e o mundo interno. E quem tem uma relação fundamental nesse processo são os chakras, né? São eles que fazem essa interação. Para quem não sabe, vou explicar rapidamente. São vórtices de energia, principalmente localizados na direção da coluna vertebral, do início ali do pubis até o topo da cabeça, e eles fazem essa interação de energia entre você e o mundo externo. O que que acontece? Nessa absorção, nessa troca, muita coisa não é utilizada de energia. E isso se acumula como um entulho áurico. Muita gente sente esse acúmulo através dos ombros. Ou fala assim, gente, fui num lugar, peguei uma energia ruim, trouxe comigo para casa. Tem muita gente que fala isso. Eu tô com energia que não é minha. Chega a percepção de muitas pessoas. Então, a relação, o que que ela faz? Ela faz essa limpeza, também é manual, a gente vai colocando, né, a mão em pontos estratégicos e empurra essa energia em sentido ascendente, então desde os pés até o topo da cabeça, e essa energia vai embora. A sensação que tem, muitas pessoas têm espasmos, muitas pessoas dormem, porque quando você tira esse peso, dá um relaxamento. E,
E às vezes aflora a intuição também, porque esse entulho áurico acaba atrapalhando a nossa clareza mental. Então começa a aflorar a intuição também. Então é uma técnica que não envolve conexão com a alma, é diferente da Tise, ela é mais uma limpeza. Para quem faz um acompanhamento com a Tise e se sente que não precisa mais, muitas pessoas vêm e fazem aquela ação que é para manter, né? Conforme a gente vai interagindo com o mundo, vai acumulando e é legal limpar. Então Legal. é como se fosse um banho energético. Tem que Muito limpar, bom. não tem jeito. É, a gente não para pra É, pensar nisso. Nossa, né? Limpeza, como que é isso? Limpeza espiritual, como que é isso? Né? é, Tem gente é. que se liga com a natureza e vai e solta, e nem sempre consegue tudo, mas se existe uma técnica que ajude você a liberar mais facilmente, né? Muito legal. Uhum, uhum. Ô, Amanda, como E é a que a outra. gente. Desculpa, você tem a outra parte? Não, eu ia falar dos registros, para quem tem Ai, dúvida, dos mas aí também tem o registros! site. Fala É. fala do seu site, porque ó, eu tô preocupada com o horário, que já são 16h52. Ah, não, é rapidinho. Fala do Os registro. registros, os registros akáshicos, que começou a acontecer? Durante as sessões de terapia de alma, na hora que a gente fazia conexão com a alma da pessoa, muitas vezes vinham certas cenas antigas. Era a pessoa, mas o cenário, né? Quando vem a intuição, a gente consegue perceber por clarividência e por outras técnicas que não é dessa vida, né? Aqui entra, para quem não acredita, já fica um pouquinho mais difícil de entender, mas mostra a pessoa num outro cenário. Eu falei, gente, preciso estudar isso aqui. E aí eu cheguei Quem até os não registros. acredita, aproveita a oportunidade, né, para deixar o ego de lado e aprender agora. Eu acho que assim, o mundo é muito grande para a gente achar que sabe tudo, né? Então, tem aquele vídeo do Cortella com quem você pensa que está falando, que eu acho que é o melhor exemplo para a gente se colocar no nosso lugar, né? Tem muita coisa por aí. E como tudo comigo, começou com a prática. Então, começou a aparecer com algumas pessoas e eu ficava mais quieta e falei, eu acho que eu preciso estudar para poder passar isso. E cheguei nos registros akáshicos. O que são os registros akáshicos? Basicamente, quem introduziu esse termo foi a Helena Blavatsky, que é a mãe da teosofia, que ela conseguiu, através do pessoal lá do Oriente, chegar numa teoria de Akasha. Akasha é basicamente uma inteligência suprema, né? É onde está a inteligência divina. Eles assimilam a uma biblioteca astral. Então, é onde está tudo de tudo. E aí, cada um tem o seu registro lá. A gente, por fazer parte do todo, a gente tem certas informações da nossa existência, seja dessa quanto de outras, né, da nossa essência como um todo, lá. E a hora que a gente faz esse acesso, a gente consegue informações, respostas do porquê das coisas. Vou dar um exemplo comigo. Eu tenho uma vontade muito grande de ser mãe. Na Tise apareceram várias situações que mostraram o porquê disso, e isso me libertou de uma certa forma, porque eu falei, meu Deus, né? Tá chegando ao ponto que eu não tô entendendo o porquê de tanto. E aí, na hora que você sabe o porquê, você fala, ah, aí você compreende, né? E nos registros akáshicos a mesma coisa. Aparece muito disso. E aí você se liberta, você entende, você tem as respostas, né? Então, os registros acálicos funcionam de uma forma um pouquinho diferente. Acho que lá no site está bem descritinho, mas caso alguém tenha alguma dúvida, pode me chamar também. A Mônica tá dando parabéns para você pelo caminho que você escolheu. Não é, Mônica? Eu não Oi, falei que ia valer a Mônica, pena? querida. Ela é maravilhosa. E é isso, Paula. Eu acho que quando você entra dentro de si, você descobre uma imensidão, você descobre muita luz, e ao mesmo tempo você acredita que não é possível que foi criado por você. Tem algo muito maior, tem uma inteligência muito maior, e a gente só tem que estar aberto em se entregar e confiar, né?
Isso é que as conectar com a coisas vêm. própria alma, né? Isso é conectar com a própria alma. É fazer aquela perguntinha lá no coração e deixar a intuição vir, né? É, É muito egóico. É muito egóico a é. gente achar que a gente precisa de explicação para tudo, né? Muitos de nós, né, acreditam que existe alma, mas acham que é uma coisa muito separada da gente. E aí hoje você veio mostrar para nós que não, que a gente pode ter um acesso muito mais íntimo com ela, é muito mais próximo. Ela não é algo assim que está distante de nós, pelo contrário, ela está. E para os céticos, fica uma recomendação para quem duvida. Assista uma palestra do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, do Instituto de Pesquisa de Medicina da USP, em São Paulo, e ele faz uma pesquisa muito interessante com relação à glândula pineal. A glândula pineal é a glândula que está ligada a um dos principais chakras relacionados à espiritualidade. E ele é um dos maiores estudiosos do planeta com relação à glândula pineal e ele faz descobertas muito interessantes. Aí é quando eu Bacana. falo que eu sou apaixonada, né? Que é a ciência que eu tanto amo, com uma espiritualidade que ainda precisa ser muito explorada em termos científicos, né? E infelizmente a gente Me, ainda não tem ó, me metodologia passa isso científica por escrito. suficiente. Me passa isso por escrito, Pode porque aí se alguém deixar. perguntar, manda lá no meu direct, eu mando, ou então entra no da Amanda. Amanda, DM da Damasceno. Não, DM São Carlos, né? Amanda DMSC. É, Amanda e DMSC. pergunta. E tem outra coisa É. também. Essa semana eu fiz um curso com um médico cardiologista, primo do Paulo, né? De São Paulo. Uhum. E qual que foi o tema? Os médicos todos, né, falando sobre espiritualidade e doenças relacionadas ao coração, doenças cardiovasculares. Então, gente, a ciência está aí também comprovando o tempo inteiro a espiritualidade, não tem mais o que negar. Se a gente não sabe, é diferente, né? Mas falar que não existe, não tem mais como dizer isso. Eu posso não É. saber, mas aí tá aí a Amanda, né, explicando um pouco mais sobre espiritualidade. E a gente está encerrando aqui, olha, falta um minuto. Você quer completar, Amanda? É. Não, só queria agradecer a presença de todo mundo, falar que é importante duvidar do que eu disse, porque por enquanto é o que eu sei, né? Então vai procurar, vai atrás de informação. Eu acho que o principal é isso, sabe? Cada um ir encontrando a sua própria verdade, aquilo que é ressonante, mas continuar nessa caminhada, nunca desistir de se autoconhecer, porque tem muitos benefícios, né? E é isso. Pode contar comigo, com o que eu sei, com a minha experiência, né? E se eu não souber, a gente vai aprendendo. É sempre um prazer. Ai, gratidão, Amanda. Muita Agradeço o gratidão. espaço também, né? De falar. Ai, foi um prazer. Eu agradeço a todo mundo que está aqui e principalmente a você que trouxe todo esse conhecimento, tanta luz para todo mundo, para a gente entender que é possível sim Obrigada. a gente se conectar com o nosso propósito de uma maneira mais profunda, mais intensa, mais espiritual. E não rasa, né? Ah, vou Uhum. fazer isso, aquilo. Não, Não, vamos nos conectar primeiro conosco, nos conhecer e a partir daí encontrar as respostas que a gente tanto busca. Então, muita com certeza. gratidão. Ó, tá recebendo um monte de coraçãozinho, bate palma. Obrigada, Amanda, de coração, viu? Gratidão Obrigada, mesmo. pessoal. E Fiquem com aí, Deus. Um essa beijo. live vai ficar lá no IGTV. Quem quiser, Paula Buquerque Oficial, manda para quem você conhece, você achou o conteúdo bom. Manda para quem você quiser, porque a gente tem que espalhar essa luz, esse conhecimento. Quanto mais pessoas tendo luz, mais luz nós teremos no nosso planeta. Nós estamos todos interligados, todos somos um. Então, nada melhor do que a gente compartilhar um conhecimento bom com quem a gente ama. Um, Maravilha. um beijo muito grande no seu coração, gratidão, e a gente vai se Fiquem vendo. com Deus. Se Deus Um quiser. beijo. Muita Beijo luz grande. para todo mundo. Muita luz.